Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro roteiro para a gente construir um futuro mais resiliente e mais sustentável. Vamos dar uma olhada em estratégias bem concretas para encarar os desafios que estão aí, na nossa porta, tudo isso com base na ideia de um horizonte sustentável. Bom, para a gente começar, é fundamental a gente entender o palco onde toda essa história se desenrola, né? O Antropoceno. O que é isso? Basicamente, é a era geológica em que nós, seres humanos, nos tornamos a principal força de mudança no planeta. E por que isso é tão importante? Porque, olha, todas as soluções que a gente vai conversar aqui partem desse reconhecimento, de entender a nossa responsabilidade e o nosso impacto. A nossa conversa hoje vai passar por 4 grandes áreas. A gente começa pelas cidades, que são, a linha de frente de tudo. Depois, vamos investigar como a economia precisa virar essa chave. Em seguida, um assunto que dá o que falar, geoengenharia. E para fechar, amarrando tudo, o papel essencial da educação e do poder que está na mão de cada cidadão. Ok, vamos lá. Primeiro pilar, as cidades. Elas são o coração da nossa civilização, mas ao mesmo tempo são super vulneráveis. A gente vê isso toda hora com enchentes, ondas de calor, eventos extremos. Então a pergunta que fica é, como é que a gente adapta esses nossos espaços para o futuro que já chegou? Olha, a chave aqui, o pulo do gato para ter cidades mais resilientes, é a integração de soluções. Não é só, vamos plantar umas árvores e tá tudo certo. Não, a gente está falando de uma infraestrutura verde completa. Pensa assim, parques para aliviar o calorão, sabe? Pavimentos que literalmente bebem a água da chuva para ajudar a evitar enchentes. Até os prédios entram na dança, com telhados verdes que ajudam a regular a temperatura. E claro, o básico bem feito é essencial. Nada disso funciona sem transporte público eficiente e saneamento para todo mundo. E essa comparação aqui, ela deixa tudo muito claro, né? É uma mudança total de mentalidade. A gente sai daquele modelo que sela tudo com asfalto e concreto, que acaba criando umas verdadeiras ilhas de calor, para um modelo que usa pavimentos que deixam a água passar, que usa o verde para ventilar. Em vez de só correr atrás do prejuízo quando falta água, o planejamento verde já pensa em como guardar a água da chuva. É sair do reativo para ir para o proativo, entende? Agora vamos para o nosso segundo ponto, que está totalmente conectado com a economia. O grande desafio aqui é uma palavra que parece complicada, mas a ideia é simples: desacoplamento. Ou seja, como é que a gente continua a ter crescimento econômico, mas sem que isso signifique mais e mais emissões de carbono? Parece impossível? Vamos ver que existem estratégias para isso. Então, esse plano para uma economia de baixo carbono tem uma lógica bem clara. Primeiro, pegar o lixo, que é um problemão, e transformar em energia limpa, que é a solução. Segundo passo, criar as regras do jogo. Pensa, por exemplo, no mercado de carbono. Ele cria um incentivo financeiro para as empresas inovarem e poluírem menos. E terceiro, usar a energia de um jeito mais inteligente. O selo Procel é um ótimo exemplo, né? Ajuda a gente a escolher produtos que gastam menos energia, diminuindo o desperdício em toda a cadeia. E essa ideia de transformar resíduo em energia é um exemplo perfeito do que a gente chama de economia circular. É um modelo onde a ideia é que nada se perca, tudo se transforme. Em vez daquele modelo antigo, linear, de extrair, usar e jogar fora, a economia circular cria um ciclo. O conceito de lixo aqui simplesmente deixa de fazer sentido. Bom, agora a gente entra num território bem mais complexo, eu diria até polêmico. A geoengenharia. Aqui a gente está falando da fronteira da ciência, de considerar a possibilidade de intervir diretamente no sistema climático do planeta Terra. Será que isso é uma solução viável ou é um risco grande demais? A pergunta que esse campo todo força a gente a fazer é exatamente essa. Dá pra gente hackear o clima? A ideia de manipular o meio ambiente de propósito numa escala global, soa como coisa de ficção científica, né? Mas é uma área de pesquisa muito séria que alguns veem como uma espécie de plano de emergência. No contexto que a gente está analisando, a geoengenharia é vista como uma ferramenta de adaptação, só que numa escala gigantesca. Pensa nela quase como um escudo planetário, sabe? Para tentar diminuir as tensões que nós mesmos causamos no sistema. E o que seria isso na prática? As ideias vão desde espalhar partículas lá na atmosfera para refletir a luz do Sol, até tecnologias para literalmente sugar CO2 do ar. Mas é aquilo, os riscos são enormes e o debate pega fogo. Sem dúvida nenhuma, é a fronteira mais arriscada da ciência climática hoje. E isso tudo nos traz ao nosso último pilar, que talvez seja o mais importante de todos. Porque pensa bem, de que adiantam as melhores tecnologias, as políticas mais avançadas, se as pessoas não estiverem envolvidas? É aqui que a educação vira a ferramenta de resiliência mais poderosa de todas, a cidadania ativa. E essa citação, ela resume tudo perfeitamente.
A solução de verdade, a resiliência de verdade, não vem só do especialista no laboratório. Ela nasce do diálogo, da união entre o que a ciência sabe e o que as pessoas viveram, as memórias e o conhecimento das comunidades que estão lá na linha de frente. Então, o ponto crucial é essa integração. E isso não é só teoria, não. Já está rolando. Projetos como o SEMAD Educação colocam os alunos, as escolas, para monitorar os riscos locais. O Dados à Prova d'Água capacita as próprias comunidades a coletar seus dados de chuva, às vezes com uma ferramenta super simples, como um pluviômetro feito em casa. E o resultado é transformador. São comunidades que se empoderam, que entendem seus riscos, se organizam e conseguem evacuar áreas antes do desastre acontecer. Isso salva vidas. Bom, a gente chega ao final dessa análise e fica bem claro, né? O caminho para um futuro sustentável passa por cidades mais verdes, por uma economia que não desperdiça e principalmente por uma cidadania ativa e bem informada. As ferramentas, as ideias, elas estão aí. Então a pergunta de verdade não é mais o que fazer, mas sim quando a gente vai começar. Será que estamos prontos para assumir essa responsabilidade e construir esse futuro juntos? E essa conversa, claro, não acaba aqui. Para continuar explorando essas e muitas outras soluções para o nosso planeta, siga o canal Geo na Lata.